Entrevista. Carnaval pode ser propício à transmissão de doenças oculares. Hoje começam em todo o país as comemorações por conta do Carnaval. E para você cair na folia com segurança, o Jornal da Cidade está ouvindo profissionais de saúde que apresentam os riscos que os foliões podem correr caso não adotem determinadas medidas. Agora o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli falará sobre os cuidados com as doenças oculares transmitidas em ambientes onde existem aglomerações de pessoas. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia a todos. Realmente é uma festa nacional, a maior festa brasileira. E realmente aglomera muitas pessoas, né, tanto em salões como também nas ruas, e isso acarreta problemas de saúde. Doutor Flávio, até antes de começar a entrevista, dizer que é muito bom receber o senhor aqui no Jornal da Cidade. Eu acho que as pessoas já têm um carisma pelo senhor e é muito bom quando o senhor vem, todo mundo fala, comenta, que bom que o doutor Flávio esteve aí e aproveitam muito as informações que são dadas, viu, doutor? Obrigado, Sandro, obrigado, Cássio, pelo convite. Eu realmente gosto de vir à vinícola, eu me sinto muito útil aqui. Doutor, sobre essas doenças oculares, às vezes a gente pensa que doença ocular é simplesmente não enxergar. Não é? A pessoa não enxerga, ela tem uma doença, mas existem outras doenças que realmente são transmitidas de acordo com o ambiente onde a pessoa está? Exatamente. O que acontece? Durante o Carnaval há sempre um excesso. É um excesso de dormir pouco, é um excesso de bebida, né? E então a gente até recomenda moderação, porque isso faz com que o organismo diminua a sua resistência. Então há uma diminuição da resistência orgânica, e a defesa orgânica é uma coisa importante para você combater vírus, bactérias e outras coisas, porque no dia a dia aí nós temos tuberculose, nós temos a hanseníase, são doenças que ocorrem nas pessoas devido à queda de resistência. Ou seja, quando cai a resistência, não apenas doenças oculares podem surgir, mas uma série de outras doenças. Exatamente. Você cai sua resistência e você acaba pegando doenças infecciosas de um modo geral, né? E em relação ao olho, é muito comum, em aglomerações, por exemplo, é muito comum conjuntivite quando você tem um final de semana que todo mundo desce para a praia. Então existe esse contágio. A conjuntivite é mais por contágio mesmo, né? Você cumprimenta uma pessoa, pega num dinheiro contaminado e você dorme no mesmo local que uma pessoa já dormiu que tinha uma conjuntivite, principalmente a conjuntivite viral, que é uma conjuntivite que pega bem fácil, sabe? Qualquer contatozinho acaba pegando, às vezes até pelo contato no ar mesmo. Mas no caso da conjuntivite e de outras doenças oculares, existem tanto doenças que são virais e como por bactérias? Exatamente. Queria que o senhor explicasse a diferença. A conjuntivite viral é uma conjuntivite mais violenta, né? Geralmente ela é uma conjuntivite que deixa o olho extremamente congestionado, inchado, né? E com uma secreçãozinha mais aquosa, então não é uma secreção mucopurulenta, que é com pus, né? Já a conjuntivite bacteriana é uma conjuntivite que geralmente pega os dois olhos, e ela é uma conjuntivite mais branda, e ela é assim, é um olho vermelho com pus, com muco purulento. Isso aí é uma conjuntivite, a viral é uma conjuntivite mais difícil de tratar, porque depende da resistência orgânica, como eu falo, né? Então o organismo tem que combater o vírus, porque a gente não tem um remédio contra o vírus, né? E quanto à conjuntivite bacteriana é mais fácil tratar, porque você tem os antibióticos, que realmente eliminam a conjuntivite rapidinho. E tem outras doenças oculares que são virais ou bacterianas? Existe, se você, por exemplo, é um usuário de lente de contato, né? Você tá na folia, passa dia e noite sambando, bebendo e tem muito contato, tem um contato com uma pessoa, por exemplo, que tem uma infecção. A lente de contato, por exemplo, você pode ter uma doença muito grave, que é uma úlcera causada por uma ameba, né? Essa úlcera você pode até perder o olho. Como existem algumas bactérias também
que são pseudomonas, por exemplo, uma bactéria muito violenta que destrói o olho rapidinho. Então são situações assim que pode levar a uma úlcera de córnea, que não é só conjuntivite. Então a conjuntivite é uma coisa, aí você pode ter uma úlcera de córnea como uma complicação da conjuntivite. Agora, doutor, eu posso, por exemplo, pegar na mão de alguém ali no meio do carnaval, né, e tudo, e depois coçar o olho? Não é recomendável coçar o olho nunca, né? Mesmo fora do carnaval. Eu brinco com a molecada, coça o olho com o cotovelo, que é a melhor forma de você evitar a infecções oculares. Né? Já me tá dando coceira aqui, só dele falar. Não, as costas, às vezes a gente vai na quina da porta e dá uma coçada, assim, né? Mas o olho com a palma da mão... O olho é muito sensível. O olho tem muitas glândulas, né? Ele é muito sensível à infecção. Às vezes, por exemplo, criança nessa idade aí que ele começa a gatinhar e tal, tem muito problema, né? E eu estou, por exemplo, com um caso lá no consultório que um garotinho desenvolveu na pálpebra um abscesso. Aí é uma criança, tem 3 anos de idade, tem um abscesso, já formou o abscesso, forma um quisto, um exemplo, né, que é infeccioso também. O certo seria drenar e depois tratar. Aí para drenar uma criança você tem que fazer uma anestesia. Anestesia é um risco alto, então você não quer fazer anestesia, você trata, mas aí o tratamento não funciona muito bem. E aí vai uma situação complicada. Então, no final, quando a coisa é muito grave, você tem que anestesiar a criança, fazer a microcirurgia, né, drenar essa glândula e tratar. Então, realmente, a higiene é uma coisa importante para o olho. Agora, doutor, quando se fala em aglomeração de pessoas, nesse contexto que o senhor está abordando referente ao carnaval, mas isso também nos remete às salas de aulas onde existem várias pessoas, e principalmente crianças nas creches, nas escolas, e às vezes, quando está frio, as professoras fecham as janelas. Como que fica essa questão do ponto de vista dos olhos? Ambiental, né? O que é interessante, Sandro, você pode observar que você que tem filho, né, teve filho, eles quando estão sendo amamentados e tal, você não tem muito problema com eles, né, de gripe, de sinusite, conjuntivite, você não apresenta isso até Aí quando eles começam a ir para a creche, aí começam os problemas, né? Então, esse contato de mais gente junto e tal, leva mesmo à infecção. Eu acho que você tem que estar sempre num ambiente arejado. O ambiente arejado é bom porque você diminui a concentração de vírus, bactérias. Então, é importante arejar o ambiente. Agora, existem pessoas que a gente encontra elas na rua a vida inteira, a gente sempre percebe que elas estão com os olhos vermelhos, não é? Isso significa alguma coisa? O que a pessoa tem que estar atenta? Hoje em dia, olho vermelho é sensação, tipo queimação, ardor, picura, sensação de corpo estranho, secreção mesmo, lacrimejamento, praticamente metade da clínica. Metade das pessoas que chegam no consultório reclamam disso. Então, isso está ligado à vida moderna. Então, está ligado a um problema do filme lacrimal, da lágrima, que não é só água. O filme lacrimal é composto por 3 camadinhas. Muco, a água, e o lipídio, que é gordura. Quando você tem uma alteração dessas camadinhas, a lágrima se torna uma lágrima pobre, uma lágrima que não lubrifica bem o olho. Então ela leva ao vermelhidão. Por quê? Porque o olho depende da lágrima para se alimentar, para ter a oxigenação. Quando você não tem uma boa oxigenação, por exemplo, você quando lê muito, você lê bastante, você pisca menos. Você piscando menos, você altera menos a oxigenação do olho, diminui a oxigenação do olho. Então, o que acontece? O olho fica vermelho. Por quê? Ele dilata os vasinhos para levar alimentação para o olho, para que ele não tenha problema de oxigenação. Então, o olho vermelho é uma coisa muito comum hoje, pode ser N situações. E quando que os colírios são indicados? Ou existe um problema, principalmente pela automedicação? Eu passo na farmácia, eu compro um colírio ali da minha confiança, digamos assim, e quando que isso pode ser prejudicial? Hoje não se vende mais colírios assim que seriam
receitado só por profissionais, né? Então, você, para comprar um antibiótico hoje, você precisa de uma receita, às vezes até de 2 receitas, né? Uma cópia da receita. Mas colírios lubrificantes, eles podem ser comprados. Agora, o que eu vejo muito é que o farmacêutico não dá o lubrificante, ele dá o vasoconstritor. O vasoconstritor é aquele colírio que tira o vermelho. Mas ele não resolve a causa, ele só resolve o sintoma, ele só resolve o sinal, né? A gente chama de sinal quando você olha e vê. Sintoma é quando você sente, né? A sensação. Então, o olho vermelho é um sinal. E a sensação de queimação, ardor, é um sintoma. Então, ele resolve o problema do olho vermelho. Mas você continua ainda com um problema na lágrima. Então, não é o ideal. O ideal é você usar um lubrificante. Então, eu acredito o seguinte, quando você tem algum problema de saúde, procura um profissional, é melhor, né? Tem um colírio que é muito comum nesse sentido de tirar a vermelhidão dos olhos, que é o Moura Brasil. Moura Brasil foi um dos primeiros vasoconstritores que surgiram no mercado e é vasoconstritor. Hoje eles aprimoraram um pouco, pondo lubrificante juntos, né? Junto com o vasoconstritor. Mas o vasoconstritor tem um problema muito sério. Ele dá um efeito rebote. Quando você usa muito lubrificante, o lubrificante você pode usar muito, é bom. Agora, o vasoconstritor, quando você usa demais, começa assim, você pinga, ele fica branquinho, aí depois de meia hora o olho volta a ficar mais vermelho ainda. Aí você pinga de novo, e aí vai tornando uma situação em que você vai piorando essa situação do filme lacrimal, você vai desestabilizando o filme lacrimal e aí você vai tendo mais sintoma e acaba caindo na mão de um oftalmologista, com certeza. Mas de alguma forma o senhor desaconselha? O vasoconstritor eu acho que deve ser usado muito pouco. Para tirar o vermelho do olho deve ser usado assim, no máximo uma vez por dia, no máximo, né? E evitar, isso é muito importante, evitar cortisona no olho. Como assim? Cortisona é um medicamento anti-inflamatório que existe no colírio, existe nas pomadinhas de dermato, existe nessas bombinhas para asma, existem medicamentos em que você toma por via oral, né, que é o meticortem, por exemplo. Esse aí pode levar a catarata e pode levar a glaucoma, uma doença Doutor, grave. O senhor citou agora há pouco a praia, quando alguém, né, o pessoal desce para a praia, não é? E quando volta, acaba tendo a conjuntivite, muitas vezes. Agora, isso vale também para piscinas. E existe um método, uma forma, eu não vou pular carnaval, eu vou só para a praia ou eu vou ficar na piscina do clube. Existe um método para evitar problemas oculares? O que a gente sabe hoje, infelizmente, as nossas praias são muito poluídas, né? Quer dizer, a cidade joga o esgoto na praia, nessas pequenas cidades e tal, beira-mar. E algumas outras não, tem emissário e tal. Mas, de um modo geral, as praias são poluídas. E sempre tem uma observação, né? Se é uma praia poluída, jamais você deve mergulhar na praia. Porque você vai ter otite, pessoal vai ter conjuntivite, né, você vai ter sinusite, você vai ter doenças dermatológicas, né? Dermatites, por fungo. Então, não é legal. Eu acho que praias assim, estou numa praia, eu peguei um barco, fui para uma praia paradisíaca e tal, mas tem dezenas de barcos lá, né? Aí você mergulha na praia, aquela água limpinha e tal, mas você não sabe o quanto de bicho que tem lá, pela quantidade de gente que está ali, né? Urinando na praia, né? E outras coisas mais, os coliformes, né? Que eles falam. Os coliformes, né? E tudo mais, né? Então é bom evitar mesmo. Mergulhar. E areia? Assim, a areia tem o problema do trauma, né? O vento joga micropartículas de areia no olho e acaba causando trauma ocular que pode levar a essas doenças. Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, usar vamos falar só em relação ao olho, né? Usar sempre um óculos escuro, porque o óculos escuro protege. Até para você, na hora de você pôr a mão. Você vai pôr a mão no olho, você está com o óculos na frente, né? Então, você está numa praia, usa um óculos de proteção bom, contra a ultravioleta, e não coçar o olho, né? Evitar de coçar o olho. Você deve se alimentar bem, beber muita água, né? Durante o carnaval, né? Se hidratar bem,
e ter, repousos alternados. Então, você ficou algumas horas aí pulando e tal, bebendo, dá um tempo para o seu organismo se recuperar, descansando um pouco, aí volta depois também, porque a festa na Bahia são 10 dias, né? Que aqui nós temos 4, mas são 10. Né? Então, eu vi uma amiga minha indo para lá agora. Então, vai para a Bahia, o negócio é mais... Ela precisa assistir essa entrevista, depois o senhor manda o link exatamente. para ela. Doutor, com relação à piscina, a água da piscina, também as recomendações são as mesmas para a água do mar? Mesma coisa. A água da piscina tem um cloro, né? E o cloro é irritativo para o olho também. Eu nado, eu gosto de nadar, eu nado regularmente. Eu uso protetor no olho, no nariz e nos ouvidos. O protetor que o senhor fala é o óculos. O protetor é o óculos, no nariz é uma narizeira, né, para proteger. E ponho um protetor de ouvido também. Eu faço isso de rotina, acho isso importante. E no caso do protetor para nadar, o óculos de natação, e também existe questão de marca, boas marcas? Tem os óculos de melhores, assim, de uma marca melhor, eles são mais caros, né? Mas eles duram mais e protegem melhor também, eles vedam melhor, né? Uhum. Doutor Flávio, uma última questão também que eu queria colocar para o senhor. Doenças como diabetes e a hipertensão arterial, assim como alguns medicamentos utilizados no tratamento da diabetes e da hipertensão, também podem ocasionar problemas oculares? Ao contrário, eu acho que a diabetes hoje assola a humanidade, é o mundo, né? E isso aí é uma doença gravíssima, né? E ela deve ser diagnosticada precocemente, porque quanto mais cedo você diagnostica a diabetes, melhor é o prognóstico para esse indivíduo. Porque a diabetes leva a cegueira, né? Leva a amputação, leva uma série de outros problemas, né? E a hipertensão também é uma doença grave, porque pode levar a um AVC, pode levar a um infarto, né? Então, tanto a diabetes como a hipertensão arterial deve ser tratada. E os medicamentos, todo medicamento tem alguma contraindicação, algum efeito colateral, não tem como. Mas eu acho que são duas doenças muito graves e eu bato muito isso no consultório. Eu sou assim, uma pessoa que gosto muito de você prevenção, né? O fato de eu vir aqui no rádio hoje é porque eu me sinto útil falando para as pessoas tomarem cuidado com determinadas doenças que você pode prevenir na criança, no adulto. Então, eu acho que a prevenção é importante. Então, hoje se vive mais no mundo porque se trata a hipertensão arterial. As pessoas morriam com 60, 70 anos no máximo. Hoje se vive 80, 90. É muito comum você ter gente com 90. Por causa da medicação. Porque há 40 anos atrás não se tomava remédio. Hoje se toma. Todo mundo toma, né? Essa questão do viver mais, doutor Flávio, eu li uma reportagem, na década de 90 havia um programa nos Estados Unidos que quando um telespectador completava 100 anos, havia toda uma festa e toda uma programação especial em cima daquele telespectador. E de 2007, 2008 para cá, eles tiveram que acabar com esse quadro do programa, porque antes um telespectador completava 100 anos, o próximo demorava meses para aparecer um sujeito desse. Agora, 2, 3 vezes por mês começaram a aparecer gente com mais de 100 anos ali querendo ser homenageados. Enfim, isso significa o quê? Que realmente as pessoas estão vivendo mais e realmente o número de pessoas que passam dos 100 anos está aumentando. Com certeza. O oriental é muito comum 110 anos, né, hoje. E se fala que o homem vai, daqui uma década ou 2 décadas, chegará a viver 120 anos. Agora, para você viver bastante, você tem que ser informado, você tem que ter informação, né? E colocar boa em vontade. Porque a informação hoje está generalizada. Por causa da internet, hoje todo mundo sabe, tem acesso, né? Informação correta também, né, doutor? É verdade. Não, mas as pessoas sabem, olha, eu não posso comer isso, eu tenho que fazer tal exercício. Todo mundo, via de regra, está informado, mais ou menos, né? Mas o duro é que às vezes na hora dá aquela preguicinha, né, doutor? Verdade. E a gula é maior muitas vezes também. Hoje está se desenvolvendo medicamentos em cima disso, porque um dos problemas maiores da humanidade hoje é a obesidade. Então hoje tem medicamentos
para regular a fome. Porque o grande problema é aquela pessoa que gosta de comer, tem prazer em comer. Você pode ver que o magro geralmente não é muito ligado à comida. Ele come ali para viver, né? Mas tem aquela pessoa que tem o prazer da comida. Sim. Você não pode achar que isso aí é uma coisa, um defeito. Não é, faz parte do organismo da pessoa, é hormonal isso daí. Então, existe hoje já uma medicação que você controla essa situação. Então, você aplica essa injeção, né, diariamente, e você consegue fazer com que esse indivíduo coma de uma forma normal, como outra pessoa que é magra, né? Porque, na realidade, é a ingestão de calorias que leva à obesidade, né? Então, se você ingerir menos, né, e fazer um pouco de exercício, você entra no peso. Isso aí não tem como, entra mesmo. Doutor, queria então agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, proveitosa, como sempre, né? Daqui uns dias o senhor volta, se Deus quiser. Obrigado pelo convite. Eu estou à disposição sempre para voltar aqui.